decepções amorosas. Nós ouvimos frases assim muito repetidas. Ah, eu tive uma decepção amorosa, não vou gostar mais de ninguém. Agora não quero mais homem na minha vida. É muito comum ouvir um das mulheres, né? Homem é tudo igual, né? Não vale, quer dizer, etc, etc. E atrás desta decepção amorosa, tem, na verdade, em regra, o rancor. Um sentimento bastante perigoso, corrosivo. Geralmente os cânceres nascem do rancor. Então a decepção amorosa por si só já é algo que a gente precisa trabalhar. Primeiro no aspecto psicológico. Por que ocorreu essa decepção amorosa? Por que essa vida a dois naufragou? Por que eu digo hoje vida a dois? Porque nós estamos num momento chamado pelo Bauman de sociedade líquida. Então, podem ser pessoas de diversos gêneros sexuais e respectivas orientações. Por isso não é mais correto dizer por que essa vida entre homem e mulher, essa relação entre homem e mulher não deu certo. É melhor a gente perguntar por que essa relação entre dois ou mais, né, não deu certo. Porque também estamos passando aí por uma tal de poliafetividade. Por quê? É primeiro de se indagar. Nós compreendemos o outro? Às vezes nós queremos que o outro faça tudo aquilo que nós desejamos que ele faça, e não aquilo que ele possa fazer. Nós impomos ao outro determinadas condutas. E aí ele não reage como gostaríamos que ele reagisse, aí nós ficamos incompreendidos. Depois da incompreensão, geralmente vem a mágoa. E nessa mágoa, um se afasta do outro. Ao se afastar um do outro, começam os riscos enormes, principalmente o da traição. E com a traição, em regra, vem a culpa. E com a culpa vem a cobrança. E com essa cobrança acaba por se desmanchar a relação existente. Então, psicologicamente, é essa armação, digamos assim, essa teia que nós fazemos. Se a gente compreender o outro como ele é, se a gente saber ouvir o outro, não cobrar o outro, conversar com o outro, demonstrar também o nosso sentimento, porque nós também temos. Olha, eu não gostei disso, mas sermos claros por que nós não gostamos, nós vamos barrar o ruído da comunicação e automaticamente evitaremos a incompreensão, a mágoa, a culpa, etc. Então, psicologicamente, nós temos que fazer esse exercício. Ah, não é fácil? Não é fácil, porque nós somos muito egoístas, muito narcísicos. Ou seja, nós queremos ser sempre o dono da bola, o primeiro da vez. No relacionamento também. Eu quem tem a razão. Eu costumo dizer, quando dois querem ter a razão, ninguém tem razão. Então esse é um aspecto que vai gerar uma decepção amorosa. Porque nós idealizamos o outro. E a forma mais clássica de idealização é a paixão. O sujeito chega, ou a pessoa chega para mim e diz assim, estou apaixonado ou apaixonada por aquela mulher ou por aquele homem, encontrei a pessoa da minha vida, agora sim é a luva e os dedos. Eu fico escutando, vamos ver por quanto tempo. Há um estudo científico que diz que a paixão não resiste a tempo superior a 2 anos e meio. Então a maior parte das relações nascem pela paixão, nascem pela via errada. A hora que desaparece a paixão, desapareceu o relacionamento. Então esse é um aspecto para nós pensarmos nas decepções amorosas. O fato de querermos moldar o outro, modificar o outro. Ah, ele bebe, sabe, Emerson? Mas quando casar comigo, ele para de beber. Pode até mudar de marca,
tá? Mas vai beber. Você não muda o outro, só o outro é capaz de mudar-se. Você pode até conversar com o outro. Ah, mas eu estou namorando uma pessoa porque ele é viciado e eu quero tirá-lo do vício. Não tira do vício. Aquele ser só sairá do vício se ele quiser sair do vício. Então aí vem as decepções e principalmente as amorosas. Nós fazemos cobranças demais às vezes. Ah, eu quero encontrar uma mulher assim, um homem assim, tem que ter a altura tal, tem que pesar tantos quilos, tá? Parece uma coisa de frigorífico, sabe? De boi ou vaca que vai para o matadouro. A pessoa está preocupada com o externo, não com o interno do outro. O externo vai acabar. Mais cedo ou mais tarde, tudo que estava para cima vai ficar para baixo. Lei da gravidade. Então, vamos parar, vamos nos indagar. Que tipo de valores eu quero de uma pessoa? Eu quero uma pessoa honesta, uma pessoa realmente cumpridora dos seus deveres, uma pessoa carinhosa, uma pessoa afetiva, uma pessoa ativa. Enfim, aquilo que a gente deseja que realmente seja interessante para nós. Vamos buscar no outro uma coisa semelhante. Porque, não, eu gosto dele ou dela porque ela é diferente de mim. E isso não costuma dar muito certo, não. Se os iguais já se bicam, os iguais não tem. Os mais ou menos parecidos já se bicam, imagina os não parecidos. Muito bem. E pelo aspecto espírita, por que existem as decepções amorosas? Geralmente porque as pessoas no passado aprontaram com a mesma pessoa de hoje ou com outras. E depois vêm nessa vida para acertarem essas diferenças. Por exemplo, eu prometi para uma mulher numa outra vida que quando eu me formasse eu ia casar com ela. Isso está na série Nosso Lar do André Luiz. Aí a mulher fica feliz da vida, né? E acontece isso incrivelmente só com o médico lá na série do André Luiz, né? Porque ele era médico. E aí o sujeito fica engambelando a mulher, etc, etc. Forma-se em medicina. Casa com outra, porque aquela primeira era pobre. Então ele usurpou os sentimentos daquela. Ele não teve responsabilidade afetiva com aquela moça que ele engambelou. Aí vem numa outra vida com uma dívida, tendo que resgatar uma coisa chamada decepção amorosa. Ele criou lá atrás uma decepção amorosa. Aí ela vem aqui e vai sentir as decepções amorosas. Aí ele vai sentir na pele o quanto dói ser decepcionado. Geralmente é ele que pede antes de reencarnar. Aquilo está uma culpa tão grande dentro dele quanto espírito, lá no mundo espiritual, que fala, olha, não dá, eu não consigo, eu preciso passar por isso para me livrar dessa culpa. Perfeitamente. Coloca-se o indivíduo aqui. Não é fácil ser decepcionado, aliás, não é difícil ser decepcionado nesse mundo, porque somos todos extremamente humanos, cheios de defeitos. Pronto. Aí o sujeito entra no campo da decepção amorosa e vai sentindo uma atrás da outra. E fala, mas para mim eu não tenho sorte no amor. Não é isso. Pode ser que você esteja resgatando as situações ruinosas que você fez no passado. Então é muito provável que assim se dê. Mas e se eu realmente entender que no passado possivelmente eu enganei e me enganjar num trabalho verdadeiro de melhorar a mim mesmo? Tudo muda, porque não é castigo. A hora que você perceber que foi você quem causou essas situações, e você não é vítima, você é algoz, você é quem cometeu essas situações, no momento que você parar, tirar uma conclusão dessa e dizer, bom, agora eu vou olhar as pessoas de uma outra forma. Agora eu vou ajudar as pessoas.
Tinha uma amiga minha que dizia assim: eu devo ter feito tanta coisa no passado, o que você me aconselha a fazer? Brincadeira que eu vou contar. Eu disse: seja cupido. Se você for cupido, você vai unir tantas pessoas que certamente um dia você vai ter crédito para se unir a alguém. Isso é brincadeira. Mas vamos trabalhar emocionalmente, favoravelmente, né? Vamos buscar o interior das pessoas, vamos fazer uma reforma dentro de nós. Porque geralmente o que nos leva a buscar um relacionamento afetivo? Sexo. E o que sobra num relacionamento afetivo depois de muitos anos de convivência? A amizade. Então nós temos que pensar num relacionamento afetivo que tenha como base a cumplicidade, o companheirismo, a amizade, porque isso não passa. O resto passa. Tá? As pessoas vão se desencantando daquilo que é material, mas vão se encantando cada vez mais com aquilo que é espiritual. Meu pai e minha mãe viveram quase 66 anos de casados. Minha mãe morreu 25 de março do ano passado. Eu perguntei um dia aos dois em separado. E que tinha, né? Papai fez uma cirurgia, teve um problema maior. O que tinha, assim, que os unia tanto? Ambos, separadamente, me responderam: a amizade, o estarmos juntos, tomarmos mate, chimarrão juntos. Era muito mais do que o ato de tomar chimarrão. Era o ato de conversar, era o ato de, né, vamos dizer assim, quase que de se confessarem um para o outro todas as situações. Então, decepção amorosa nasce da incompreensão não amorosa. E o Espiritismo mostra bem que a causa geralmente somos nós. Mas é só de vida passada? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, causas atuais e passada das aflições. Geralmente nós temos muitas causas de aflições nessa própria vida. Como eu falei, ficamos escolhendo demais, ficamos vendo o que tem de bens, o que tem disso, o que tem daquilo, e acabamos ficando bem só. Então isso é importante a gente ter em mente essa situação. Isso é uma causa atual, não tem nada a ver com o passado. Mas nessa vida, Emerson, eu faço de tudo, eu dou o melhor de mim e não consigo, entre aspas, ter sorte no amor. Aí é uma causa passada. Aí é uma causa de vidas ou de vivências passadas. Então dá bem para a gente saber o que é da agora e o que não é da agora. E o que não é da agora, for de vida passada, pode ser consertado agora. É agora que nós viemos para consertar. Deixando a culpa e modificando. Procurando compreender aquele ou aquela que nós relacionamos. Isso é imprescindível para nós. Então, decepção amorosa é isso. É egoísmo, geralmente, que gera decepção amorosa. É modelar, é idealizar o outro. Eu quero meu príncipe encantado. Não tem príncipe encantado. Diz Raul Teixeira, um palestrante espírita, que tem príncipe catado. Eu quero a minha alma gêmea. Eu costumo dizer que não há alma gêmea, e não tem mesmo. Porque cada espírito é um, é individual. A gente tem alma que geme junto. Ou almas algemadas. Então é importante a gente parar para pensar sobre isso. Vamos rever as nossas decepções amorosas. Bom, cumprindo o horário, hoje eu comecei 5 minutos depois, então nós temos exatamente agora 8 e 5, 13 minutos. Eu roubei 2 minutos de vocês. Perguntas? Chegaram perguntas, enquanto vocês não formulam, eu vou pedir que se leia para mim. Uma primeira pergunta. Tem aumentado o número de decepções amorosas nos últimos tempos?
A pergunta é se tem aumentado o número de decepções amorosas nos últimos tempos. Tem. Por quê? Porque os homens estão cada vez mais materialistas. Cada vez mais exibicionistas. Existem aplicativos em que as pessoas entram lá para escolher o outro, como eu falei, como se escolhesse manequim. Como se escolhesse boi ou vaca para matadouro. A coisa mais bonita, não, ele tem uns olhos azuis. Então, se eu casar com ele, meus filhos podem nascer de olhos azuis. Ou seja, isso vai gerar decepção amorosa. Por quê? Porque não há um convívio interior. Há um convívio, né, digamos assim, exterior. Há um convívio materialista. Então, tem aumentado, sim. Alguma pergunta de lá, de dentro? A Helva está falando, Emerson, por gentileza, detalhe e enfatize bem o que é responsabilidade afetiva. Ótimo. A Helva sempre muito presente. Responsabilidade afetiva é eu me preocupar com a minha ação em relação a outra pessoa que eu estou ou pretendo relacionar. Traduzo. Eu encontro uma pessoa e digo para mim, é uma pessoa bacana, eu quero me relacionar com ela. Mas aí eu mando um WhatsApp para ela hoje e começamos a conversar, que está na moda. Começamos a conversar, amanhã ela some. Ou ficamos uma semana conversando, some. Sabe? Não tem a menor preocupação com o sentimento alheio. É um irresponsável afetivo. Então isso está demais, hoje está na moda. Geralmente as mulheres me contam que as pessoas começam, ficam até felizinhas, etc, etc. Agora vai rolar, some. Não preocupam com a emoção da outra pessoa, com a dor da outra pessoa, com a expectativa que não deve ser criada, porque é outra coisa. A gente não deve ficar criando expectativa. Expectativa gera frustração. A gente deve criar perspectiva. Olha, esse sujeito ou essa sujeita, eu acho que se der certo até vai dar certo mesmo. Porque se ficar, mas é com esse que eu vou amarrar meu bode. Né? Pode o bode fugir. E dar bode. No humor. Então, responsabilidade afetiva é isso, Helva. Tem um comentário aqui da Merilante Ricardo. Eu acho que as pessoas estão sempre mais preocupadas com seu ego e o outro é só brinquedo, infelizmente. Perfeito, Meirinha. Adoro você. Meirinha é minha amiga lá de Frutuoso. Agora eu já não vou falar, é Frutuoso, é Gomes. Eu nunca lembro, Meirinha. Ela é muito estudiosa, uma pessoa muito bondosa. Eu acho exatamente isso. Os seres humanos estão brincando com os sentimentos dos outros. Uma mulher é uma boneca para o sujeito, pronto. Brinca ali e depois descarta. Geralmente descarta depois de ter tido sexo. Tá? E vice-versa. Também ocorre o contrário. Por isso que eu acho que está aumentando essa irresponsabilidade afetiva. Muito bom o seu comentário, Meire, plenamente de acordo. Tem outra pergunta aqui. Existe relação entre desemprego e decepções amorosas? Olha, uma pergunta interessante. Se tem relação o desemprego com a decepção amorosa? Tem. Por quê? Porque geralmente nós, como eu falei, idealizamos o outro, tá? Os dois têm que contribuir na casa. Aí quando um se desemprega, começam as ruínas, começam as brigas. Principalmente o homem que é muito ego, no sentido negativo da palavra, que a Meire falou, o homem que é o machão, aí a mulher tem que fazer o mercado, ele se sente acabado. Tá? E ele começa a achar que, né, não dá, porque como é que pode? Ele era o provedor, agora não é mais o provido, a não ser que esses são bem mansinhos já mesmo, que já gosta que a mulher faz tudo, que tem bastante gente assim também. Né? Mas a decepção amorosa vem no sentido de que há uma cobrança. Você só será um bom marido, uma boa esposa, se você colocar dinheiro nessa relação. Se você não colocar dinheiro, a coisa começa a complicar. Então, pela pandemia, nós vamos ver um aumento
com certeza, muito grande de separações, divórcios, no sentido técnico, brigas, etc., por conta dessa relação economia versus afetividade. Mais alguém? Eu dei um comentário aqui, espera aí, o Marcos Noronha, falando, cara, irmão Emerson, tive dificuldade de entrar, mas consegui há pouco. Mandando um abraço para você. E primeiro eu quero dizer, Marcos Noronha, que você é meu irmão do coração. Marcos Noronha é um palestrante fantástico, uma pessoa iluminada, um ser humano que eu adoro. E como você, eu tô achando que muitos tiveram dificuldade para ingressar na página, viu, Marcos? É muito boa essa sua fala para eu ficar mais esperto. a Antônia Tota falou que chegou atrasada e depois vai assistir novamente. Obrigado, Antônia. E tem mais uma pergunta aqui. O espiritismo consola ou minimiza as decepções amorosas? Olha que pergunta interessante. O espiritismo consola as decepções amorosas? Ou ele só minimiza, fala assim, não, vai passar, isso deve ser de vidas passadas, fica tranquilo. Não, o espiritismo, bem entendido, é certo, consola. Ele mostra para você o que você está fazendo para gerar aquela decepção amorosa, seja nessa vida, como causa atual, ou pode ter feito em vidas anteriores como causas passadas. Ele mostra para você. E ao você tomar consciência disso, você se sente consolado. Por quê? Porque ele dá uma nova bússola, um novo norte magnético na sua vida. É a famosa transformação moral. Agora, mal entendido, não só os espíritas, como todos, entre aspas, religiosos, têm um chavão de para-choque de caminhão, tudo vai passar. Quando alguém me diz isso, eu digo, até uva passa. Ou seja, isso não consola coisa nenhuma. Uma vez eu estava com glaucoma, estava com o olho desse tamanho, com uma dor insuportável, passou por mim uma presidente de uma casa espírita e me disse, como você está? Olha só. Presente, como você está. Isso péssimo, ruim, horroroso. Estou morrendo de dor nos olhos. Ah, fica tranquilo, tudo vai ficar bem. Eu disse para ela, mas a senhora não me perguntou como ficaria. A senhora perguntou como eu estava. Eu não estava bem. Agora eu tenho certeza que vai ficar bem. Na pior das hipóteses, extrai o globo ocular. Tá? Coloca uma prótese, tudo fica bem. Acaba a dor. Na pior das hipóteses, a ciência me possibilitaria isso. Então, ao invés de dizer, nossa, Emerson, o que foi nos seus olhos? Eu posso te ajudar? Há algo que realmente eu possa fazer por você? Você está precisando de mim? Então, esse é o convite do espiritismo. Quando alguém chegar para nós, aquela mulher não tem condições, aquele homem é um inferno na minha vida, etc, etc. Nós, como espíritas, devemos, posso te ajudar? Você já refletiu bem? Não pode ser você que está fazendo alguma coisa que está gerando isso? Ah, mas ele vai ficar de mal comigo. Aí já o problema é dele. Vamos acolher devagarinho. Você já pensou? Você tem parado em casa mais à noite? Eu chego em casa 11 horas, eu vou lá, bebo todas com meus amigos. Pois é, se a mulher sua bebesse toda com as amigas, você ia ficar à vontade? Não ia. Pois então, a igualdade de direitos entre elas e você, está lá na lei da igualdade, na parte 3ª do Livro dos Espíritos. Aí talvez nós estejamos ajudando aquele ser a reflexionar. Mais alguma? Tem 2 comentários aqui. A Laís Porto falando, eu acredito que as pessoas não entendem o real sentido da palavra empatia. Não se colocam no lugar do outro. Por isso não conseguem manter relações saudáveis e duradouras. Parabéns pelas palavras. A Laísa é uma pessoa adorável, tá? É uma pessoa que eu tenho também um carinho enorme. Sem dúvida, empatia, Laísa. Não se colocar no lugar do outro. É o que Jesus falou. Não era exatamente isso, que nós nos colocássemos no lugar do outro. Mas se Jesus falou,
amai os inimigos, a gente não lê bem, não é isso que ele quis dizer. Amai até os inimigos. Ou seja, vamos começar amando bem os amigos já? Né? Quer dizer, ou aqueles que poderão se relacionar conosco. Vamos começar os amando, colocando no lugar deles. Não vamos criar situações amorosas, depois virarmos as costas indevidamente, o que nós não gostaríamos que fosse feito conosco. Quer dizer, essa empatia, essa igualdade que a palavra significa, né, é muito importante. Porque patos sozinho, que dá origem à paixão, é doença. Que dá origem a paciente, é doença. Empatia já significa igualdade. Ou seja, nós sentimos o que o outro sente e vice-versa. Então, falta muito isso, Laísa. Demais, 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 demais. Em qualquer segmento da sociedade, nós olhamos só o nosso umbigo, infelizmente. E não olhamos a vida, o que podemos servir ao outro. Isso é muito interessante, muito bom o seu comentário. O Marcos Noronha está falando aqui, coloquialmente se diz que ser empático é calçar o sapato do outro, ver onde o calo dói. Lindo, né, Marcos? Você, como sempre, com as suas metáforas, é calçar o sapato do outro, ver aonde o calo dói. Adorei essa sua metáfora, essa fecha todas. O problema, Marcos, que realmente a gente ilustra o nosso sapato e esquece do pé alheio. Você tem toda a razão. Muito obrigado. Marcos, eu volto a frisar, é um grande palestrante. Quando vocês quiserem uma palestra, entre em contato com ele. Ele é um grande palestrante, ele é de Brasília, ele frequenta, ele inaugurou praticamente, brincadeira, Marcos, você nem tanto, né? Não vou falar em idade. O Marcos é muito jovem, inaugurou a Comunhão Espírita de Brasília, né? Tem uma ficha quase inicial lá, quase A1, brincadeira, Marcos. É um palestrante que eu gosto muito das colocações, dos apontamentos que ele faz, e é um grande amigo, uma pessoa que colocou o ESD em funcionamento no Centro Espírita Paulo de Tarso, que é um centro espírita no Lago Norte. Quem levou o ESD para lá foi o Marcos Noronha, tá? Tivemos um bom momento juntos, privamos um da amizade do outro, então é um irmão de coração. Quando vocês quiserem, podem entrar em contato com ele, que vocês terão um grande ser humano e um grande palestrante. Tem mais uma pergunta. A Merilande perguntou o seguinte: Emerson, isso também gera ira em alguns espíritos que se apaixonam cegamente e podem vir a ser causa de perseguições em planos espirituais, o que chamamos de obsessão amorosa? Sim. É que você não entrou mais no começo da minha live, eu não coloquei com esses nomes que você bem colocou. Eu falei que gerava o rancor, que é também a ira. E lógico, já imaginou? Alguém, por exemplo, é traído, não perdoa aquela traição, desencarna, vamos supor que a pessoa que foi atraída fica, o traidor vai, aí ambos aqui fica falando naquele miserável, me fez isso, me fez aquilo, obsessão de encarnado para desencarnado. Vamos supor que quem for, entre aspas, foi a vítima, agora você vai arrumar outra, você vai ver, etc, etc, quer dizer, obsessão de desencarnado para encarnado, sem dúvida, são iras, entre aspas, amorosas, né, e de amoroso não tem nada, né? Mas tudo bem. Vou ter que encerrar, porque o tempo regulamentar esgotou. Quero agradecer a todos vocês que prestigiaram, inauguraram a minha página. Vocês são os que inauguraram a minha página hoje. Está tendo algum defeito para ingressar nela, vou ver o que fazer, tá? Geralmente as pessoas estão falando que se não colocar Emerson Sandinifen, Espiritismo com Amor, não acha. Não sei o que é, tá? E
Mas vamos achar esse problema até a próxima segunda-feira. Obrigado e uma boa noite.